a gente vê as promessas se realizando na vida de Abraão, sabe, de fazer grande nação, a gente tem que olhar lá, a Bíblia está nos falando que Sarai era estéril. Imagina um homem recebendo uma promessa que ele seria pai de grandes nações, pai de multidões, e olhar para sua mulher e falar: como isso pode acontecer se eu não acreditar em um Deus todo-poderoso? Como que isso pode acontecer nas nossas vidas se nós não acreditarmos que nós somos a igreja do Senhor? Sabe como ele fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor? Ele está falando: vocês acreditam na mensagem da cruz ou não acreditam na mensagem da cruz? Vocês servem um Deus vivo e poderoso ou não servem um Deus vivo e poderoso? Nós temos que compreender isso, meus irmãos. Porque se nós servimos um Deus todo poderoso, nós temos que estar rompendo as portas do inferno. O inferno não pode contra um povo de Deus. Quando nós declaramos uma fé genuína em Cristo Jesus, o inferno não tem poder contra esse homem e essa mulher. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pode se assentar, aplaudindo a Jesus nessa noite. Quando a irmã estava dando testemunho, quando os louvores estavam sendo entoados, eu já estava me alegrando. Porque essa palavra aqui fala de igreja. Fala de igreja. Porque a partir de Abraão se formou uma nação. Só que, lendo um pouco antes, no capítulo 11, do seu versículo 27 em diante, parece só uma genealogia, parece só o nome de pessoas, parece só relatar alguma coisa que nós passamos despercebidos a ler a Bíblia. E lendo aqui, vocês vão ver que parece até meio cansativo. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Anoar e Arã, e Arã gerou Ló. E morreu Arã, estando seu pai na terra ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Morreu Arã. E tomaram Abraão a Nor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão seu filho, a Ló, filho de Arã, filho do seu filho. E Sarai, sua nora, mulher do seu filho Arão. E saiu eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Importante isso aqui. Eles saíram de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, a terra prometida. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. Morreu Tera em aonde? Em Arã. Por que é um fator importante nós deslumbrar dessa passagem? Parece que só estamos falando de nomes, só estamos falando de descendência, mas não. Estamos falando de sonhos interrompidos. Porque Arã era um dos filhos de Tera e ele morreu. Quando ele está saindo de Ur para Canaã, ele para numa cidade chamada Arã, com o mesmo nome do seu filho. E a Bíblia relata que Tera morreu ali. Ele não prosseguiu para Canaã. Qual o fator importante aqui nós devemos saber? Arã significa força. A terra chamada Arã significa força. E aí, eu lendo isso, Deus começou a ligar os pontos. Qual é a força do seu passado?
Qual é a força do seu passado? Porque Terã tinha um destino, Canaã, mas ele parou numa cidade chamada Harã, que por sua vez tinha o mesmo nome do seu filho que faleceu. Muitas das vezes não entendemos, Deus tem um projeto em nossas vidas, Deus tem algo grande para nós, mas o passado começa a ser mais forte do aquilo que Deus te destinou. Muitas das vezes não entendemos porque Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Porque Deus fala isso com nós? Porque Deus fala: nega a si mesmo. Nós não entendemos. Porque o passado, ele exerce uma força sobredimensional em nossas vidas. Nós não entendemos o que o passado pode fazer com nós. Quantas vezes chegamos nesse lugar entristecidos por coisas que aconteceu lá atrás? Podemos aqui enumerar passagens bíblicas para entender que o passado, ele não pode ter força sobre aquilo que Deus quer para o nosso futuro. Muitas das vezes estamos estagnados nessas cadeiras, parados por alguma mágoa, por um perdão que não foi liberado. Muitas das vezes ficamos estagnados e o passado começa a ter poder sobre aquilo que Deus quer para o nosso futuro. A promessa é Canaã, mas estamos parados em Harã. O passado começa a ter força, começa a nos paralisar, começa a tirar de nós os sonhos que Deus tem para nós. E muitas das vezes não entendemos. Eu peguei alguns versículos para nós entender. Quem não lembra da história de Ruth? Quando Ruth perde seu marido, quando Ruth perde seus filhos, ela queria o quê? Parar. Ela vai voltar para sua casa, ela muda seu nome. Noemi muda seu nome, o livro de Ruth relata, Noemi muda seu nome para Mara. Ela fala que agora a mão do Senhor pesou sobre ela. Mas como a irmã falou aqui, a mão do Senhor estava ajustando o caminho dela. Porque o caminho que ela tomou lá atrás, no passado dela, levou ela a passar por situações agora, no futuro. Mas o Senhor endireitou suas veredas, colocou ela de novo nos caminhos do Senhor. Mas ela não estava entendendo, porque ela estava presa à dor do passado, à dor das suas perdas. Ela estava de luto. Irmãos, quantos de nós estamos aqui dentro da igreja de luto? De luto. Quantos de nós não consegue caminhar com alegria para o propósito que Deus nos chamou? Porque estamos de luto. Aí aquela mulher encontra Ruth, a mulher que diz que o seu Deus é meu Deus, a mulher que começa a proclamar sobre a vida dela uma nova oportunidade. A gente vai ver que no livro de Ruth, o nome dela, de Mara, no final, no seu capítulo 6, se eu não me engano, 5 ou 6, vai voltar a ser Noemi, vai voltar a ser o nome da esperança, porque ela entra na cidade de Belém com o nome de Mara, de amargurada. Mas o passado não teve autoridade sobre a vida de Noemi, porque Ruth conseguiu, através do Deus que ela servia, ela conseguiu achar esperança. Ela conseguiu achar esperança até para Noemi. Quando a gente entende isso, entende os propósitos que Deus tem nas nossas vidas, entende que Deus coloca pessoas em nossas vidas para alavancar, para a gente não parar, para a gente prosseguir para o alvo, a gente começa a entender que Deus faz coisas maravilhosas se a gente não ficar parado no passado. E por que a gente podia também ler 2 Samuel 12, coloca para nós, irmã, 2 Samuel 12, seu versículo 14. Davi pecou, não pecou? Davi errou, não errou? Existem consequências. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os seus inimigos o Senhor blasfemam, também o filho que nasceu certamente morrerá. O pecado de Davi trouxe consequências. Versículo seguinte: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra.
Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele, para levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Acabou. Davi agora está diante de um luto. Antes a criança era viva, e Davi orava, jejuava, pedia para Deus uma solução, e temia o servo de Davi. Diz-lhe: a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvido a nossas vozes. Como pois lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. Entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse aos seus servos: está morta a criança. E eles disseram: está morta. Então Davi levantou da terra e se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E lhe disseram aos seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi não deixou que o luto, que aquilo que aconteceu num passado recente, paralisasse aquilo que Deus tinha na vida dele. Davi não deixou que seu pecado, que seus erros parasse aquilo que Deus tinha na vida dele. Ele entendeu que existia consequências. Existem consequências para cada um de nós, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, mas isso não quer dizer que Deus quer nos parar. Deus quer recalcular a nossa rota. Deus quer que nós caminhamos na direção que Ele programou para nós, mas para isso temos que passar por um processo. Arã morreu. Terã ficou preso à morte do seu filho. Não completou a carreira como Paulo completou. Terã ficou preso no seu passado, aonde ele encontrou algo para suprir a necessidade do seu filho. Ele parou. A promessa, o caminho, o destino era Canaã. O destino era Canaã, mas ele parou naquele lugar. E a gente pode entender da mesma forma no Novo Testamento. Lucas, no seu capítulo 24, 13 ao 35, vai falar de uma passagem muito conhecida: os 2 discípulos de Emaú. Jesus não ressuscitou ao 3º dia, e eles estão preocupados. Eles começam a voltar para casa. Eles vão voltar para Emaús, o lugar de águas quentes, um lugar tranquilo. Vai voltar para sua rotina. Mas o chamado deles era para servir a Jesus em Jerusalém, porque a palavra foi falada hoje: do alto eles seriam revestidos do poder. Mas o luto tomou conta daqueles homens. Mas no meio do caminho, no meio do retorno para casa, quem aparece? Jesus. Sabe quando você está parando, está pensando que acabou, que o projeto não vai mais para frente? Jesus vai ter um encontro com você. Jesus vai falar com você de uma forma sobrenatural. Talvez você não entenda, pode ser dentro de um hospital. Talvez você não entenda, pode ser nesse exato momento. Talvez você está indo para sua casa, Deus vai parar alguém e vai falar para você: não saia dos meus propósitos. E aí podemos agora voltar para a palavra, voltar para a promessa para Abraão, porque podemos entender que depois desse luto, dessa situação, agora é hora de sair de casa. Porque a promessa era chegar em Canaã, a promessa era chegar, uma família chegar em Canaã, mas o luto parou a promessa. O luto parou a promessa, mas Abraão, ele entendeu que existia propósito de Deus sobre a vida dele. Sabe, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, hoje nós falamos muito sobre confissão de fé. Lá em Mateus 16, do seu versículo 13 em diante, vai falar que os discípulos estavam em Cesárea.
E eles estavam ali e Jesus vai fazer uma grande pergunta para eles. O que dizem os homens? Quem é o Filho do Homem? E Jesus me incomodou. O Espírito Santo de Deus vem me incomodando por essa semana, para perguntar. Porque o que dizem o mundo sobre Jesus? O que o mundo está falando sobre Jesus? O mundo está zombando de Jesus? Para Jesus isso não importa. Mas agora a pergunta que ele vai fazer agora para os discípulos: o que dizem vocês quem eu sou? Jesus está perguntando para a igreja: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que Jesus é? Quem nós achamos que Jesus é? Porque isso depende muito do que nós vamos falar, o que nós vamos declarar. Porque Abraão sabia quem era Deus. Porque para você tomar certas atitudes na sua vida, você precisa realmente conhecer a Jesus. Você realmente precisa saber quem está falando com você. Você realmente precisa saber se vai valer a pena seguir esse caminho ou não. E alguém nos discípulos fala: tu és o Filho do Deus vivo. Quem acredita aqui que Jesus é o Filho do Deus vivo? Não, mas quem acredita que Jesus é o Filho do Deus vivo? Sabe, o mesmo homem que falou isso, Jesus começa a citar algumas palavras, a falar o que significaria essa declaração de fé de Pedro. Parece muito pouco a gente falar que Jesus é Filho do Deus Altíssimo, para o que Deus quer fazer em nossas vidas. Parece somente uma palavra que sai de fora para fora mesmo. Não é algo que vem de dentro para fora. Porque quando Pedro fala isso, ele fala que quem te revelou isso foi o próprio Pai. Não pode vir de outro lugar. Sabe por quê? Quando a gente declara que somos servos de um Deus vivo, que acreditamos na promessa, no amor que Ele tem por cada um de nós, nossas vidas têm que ser transformadas. Quando Deus fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da sua família, do seio da sua família, Ele está falando para Abraão: você acredita mesmo em mim, Abraão? Você está pronto para coisas maravilhosas? Sabe, quando a gente vê as promessas se realizando na vida de Abraão, sabe, de fazer grande nação, a gente tem que olhar lá, a Bíblia está nos falando que Sarai era estéril. Imagina um homem recebendo uma promessa que ele seria pai de grandes nações, pai de multidões, e olhar para sua mulher e falar: como isso pode acontecer se eu não acreditar em um Deus todo-poderoso? Como que isso pode acontecer nas nossas vidas se nós não acreditarmos que nós somos a igreja do Senhor? Sabe como ele fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor? Ele está falando: vocês acreditam na mensagem da cruz ou não acreditam na mensagem da cruz? Vocês servem um Deus vivo e poderoso ou não servem um Deus vivo e poderoso? Nós temos que compreender isso, meus irmãos, porque se nós servimos um Deus todo poderoso, nós temos que estar rompendo as portas do inferno. O inferno não pode contra um povo de Deus. Quando nós declaramos uma fé genuína em Cristo Jesus, o inferno não tem poder contra esse homem, essa mulher. Essa igreja vai romper, ela vai crescer, ela vai encontrar lugares, pessoas que estavam à beira da destruição, mas a palavra do Senhor que está em minha vida, na sua vida, vai alcançar essas pessoas. Por quê? Porque acreditamos na promessa de Deus. O problema é que nós não acreditamos, não estamos rompendo, não estamos mais rompendo, estamos só pensando, como foi louvado, nas coisas deste mundo. Estamos pensando naquilo que vai se passar. Quando Jesus pergunta o que eles dizem, eles vão falar: uns acham que você
é Jeremias, outro acha que é Elias, Moisés, um dos profetas, João Batista. Você tem que entender que cada um desses homens significava algo. Elias operou grandes maravilhas, grandes milagres ele operou. Então quando alguém via Jesus, olhava para um grande milagre. Quando alguém via Jeremias, olhava para alguém que estava profetizando o grande dia aceitável do Senhor. Quando alguém dizia que era João Batista, arrependam-se, arrependam-se, porque ele falava a mesma palavra. Era Jesus Cristo falando, mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, ele não é só o milagre da sua casa, ele não é só o que veio anunciar o grande dia aceitável, ele é a solução da nossa vida para todos sempre, amém. Ele é o que nos dá a vida eterna. Ele não quer que seja só um milagre, porque o milagre, irmãos, ele começa hoje, ele vai amanhã, mas uma hora ele morre. Sabe por quê? Deixa eu te falar de Lázaro. Sabe o que aconteceu com Lázaro? Ele ao quarto dia ressuscitou. Isso é mais que um milagre, irmão. Isso é mais que um milagre. Os judeus acreditavam através de Elias que até o terceiro dia podia acontecer um milagre, mas o quarto já não. Mas quando Jesus chega naquele lugar, ele olha e vê duas mulheres, e a irmã falou bem, se você pegar em João 11, você vai ver que elas declaram uma fé em Deus. Ela fala, mestre, se tivesse aqui, ele não morreria. Mas ela estava falando alguma besteira? De forma alguma. Era a palavra que o Senhor estava ensinando. Ele falava que no grande dia haveria ressurreição, e elas acreditavam. Ela falava, mestre, naquele grande dia ele vai ressuscitar com os mortos, como o Senhor nos ensinaste. Mas ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, e quem crê nele de verdade, jamais morrerá, meus irmãos. Jamais vai ficar parado em um luto, jamais vai ficar pensando nas coisas que se passaram, porque eis que ele faz tudo novo. Jesus Cristo faz tudo novo em nossas vidas, mas nós temos que declarar uma fé genuína nesse Deus. Abraão foi pai de grande nação, porque ele acreditou. É imputado como homem de fé, Abraão. Quando a gente lembra de Abraão, lembramos da fé, lembramos de uma fé genuína, lembramos de um homem que não tinha nada para dar certo, mas ele foi pai de grande nação. Quando Jesus me trouxe essa palavra em Mateus 16 também, está falando que nós podemos também fazer parte de um grande avivamento. Nós podemos fazer parte de um grande avivamento. Irmão, como que vamos fazer parte desse avivamento? Olha para cada um de nós. Dá para falar que nós vamos fazer parte do avivamento? Olha para a igreja, vamos fazer parte de algum avivamento dessa forma? Mas Jesus está falando assim como ele falou com Abraão. Assim como Deus falou para Abraão, você vai ser pai de grande multidões, grandes nações. E Abraão olhou para sua esposa, ele olhou e falou assim, ué, como que eu vou ser pai de grandes multidões se minha esposa é estéril? Mas ele fez o quê? Ele saiu da sua parentela, ele foi para a terra que o Senhor lhe mostrou, e lá o Senhor frutificou a vida de Abraão de tal maneira. E sabe o que é o engraçado? Apesar da promessa ser uma grande nação, ele estava disposto a matar seu próprio filho, porque ele ouvia e obedecia a voz de Deus. O Senhor quer falar para a tua igreja nessa noite. Eu não vou tomar muito tempo da igreja não. O Senhor está falando comigo, com você nessa noite. O que você está disposto a sacrificar para viver grandes maravilhas em nome do Senhor? O que você está disposto a sacrificar? Você está disposto a sacrificar algo para que o Senhor faça grandes coisas sobre essas pessoas que aqui estão? Porque só vai acontecer se nós se dispuser a fazer a vontade de Deus. Pedro não era perfeito, irmãos. Sabe por quê? Depois Jesus vai falar com Pedro nos versículos seguintes: se afasta de mim, Satanás. Porque quando a gente sai do propósito da vontade de Deus, quando sai fora dos planos que o Senhor encaminhou para a tua igreja, é como se nós estivéssemos em luta com o nosso próprio Deus. Quando a gente sai fora dos propósitos que o Senhor nos designou, não adianta, se afasta de mim, Satanás. Mas o Pedro é o mesmo Pedro que Jesus, depois que negou, foi até ele, buscou ele e fez com que ele perdisse perdão. Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor. Sus, tu me ama, Pedro, eu te amo, Senhor. Sabe que Deus está falando para nós? Nós não somos perfeitos, nossa igreja não é perfeita. Ele só quer saber algo de nós. Sabemos quem Ele é realmente?
Sabemos quem é Cristo. Ele tem poder para ressuscitar nós no dia da nossa morte. Ele tem autoridade sobre nossas vidas. Sabemos quem é Cristo. Estamos dispostos a morrer por essa causa. Estamos dispostos a vencer o inferno por essa causa. É o que o Senhor está falando com a igreja nessa noite. Às vezes a gente reclama, a igreja não vai para frente por causa do irmão Y, X, H, mas a igreja não está indo para frente por causa da nossa conduta. Se nós mudarmos a nossa conduta, colocar em prática uma fé genuína em Cristo Jesus, essa igreja vai romper, as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Grandes multidões vai se achegar a esse lugar. Grandes multidões vai se achegar a esse lugar. Você que estava pensando em parar nessa noite, você que estava pensando em desistir essa noite, você que talvez estava disposto a falar que não dá mais, não vou continuar, o Senhor Jesus peça que você reflita na mensagem. Você entenda o que Ele fez no passado, Ele faz no presente e fazerá no futuro. E só existe uma condição para isso acontecer. Assim como Pedro declarou, você tem que declarar que o Senhor é o ungido de Deus, Filho do Deus vivo. Você é o Senhor que é ungido por Deus, escolhido por Deus para viver os propósitos do Senhor. Precisa crer na sua palavra, precisa crer em tudo que Ele está nos falando, precisa romper o nosso particular com a vontade de Deus. Precisa entender como Pedro entendeu. Quando Pedro entendeu que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas começa a viver os sonhos de Deus. Muitos testemunhos serão contados nessa igreja, como da nossa irmã, porque ela rompeu, ela entendeu que ela rompeu, e o milagre que ela está contando é porque ela rompeu, ela acreditou, ela confiou, ela declarou diante das circunstâncias que o Deus vivo estava sobre ela, e o milagre aconteceu. E os sonhos e os projetos do Senhor vão acontecer em nossas vidas. Nós temos que crer nesse Deus vivo. A igreja precisa crer, a igreja precisa romper. Assim como Abraão, o Senhor falou aqui também que o que ligares no céu será, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. O Senhor falou para Abraão: o que te abençoar, eu te abençoarei. O que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Portanto, meus irmãos, não pensa que se não está conectado na videira aqui, está conectado na videira lá. Não pensa que se não fizer a vontade de Deus aqui, não estará fazendo a vontade de Deus nos céus. Temos que compreender os mistérios que Deus tem sobre nossas vidas. Temos que compreender o que Deus quer fazer em nossas vidas. Temos que compreender que Deus quer usar nossas vidas. Nessa manhã, falamos bastante, falamos muito, que Deus quer mais de nós. Deus está cansado de ver nós fazermos as mesmas coisas e obter os mesmos resultados. Declaramos uma fé, viemos adorar o Senhor. Vimos que Davi adorou no meio da dor. Vimos que Abraão largou tudo para seguir a Deus. Vimos que Pedro, ele declarou no meio de uma cidade pagã, no meio de uma circunstância diversa, no meio de tantas pessoas, que Deus era o Deus Todo-Poderoso que estava com ele. Eu não sei a situação que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei o que no passado você está trazendo para o presente da igreja, mas eu quero declarar para a vida de cada irmão aqui que o Senhor quer fazer coisas novas. O Senhor quer fazer algo novo sobre esse lugar. O
O Senhor quer mudar a história de pessoas, quer mudar a história da igreja. Muitas das vezes pensamos no que Deus pode fazer em nossas vidas, mas a palavra não é assim que funciona. A palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino do céu e as suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro é fazer a vontade de Deus, aquilo que lhe aprove. Depois o Senhor vai mudar a nossa história. Vejamos Pedro em Lucas 5. Ele está ali, ele sai daquela pesca maravilhosa, ele não pesca nada, mas quando ele se dispõe a emprestar o barquinho para que Deus faça primeiro a pregação, o que acontece? Ele entra no barco de Pedro, ele muda a circunstância de Pedro, ele muda a história de Pedro. E ele muda até o propósito de Pedro. O propósito de Pedro era ganhar grandes peixes, mas ali o Senhor fala que ele vai ganhar grandes almas. Irmãos, se nosso projeto na nossa vida não for ganhar vidas para o reino de Deus, é em vão que nós vamos fazer aqui. Se nosso projeto não for pregar para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é em vão que nós vamos fazer aqui. Se nossa vontade não for a vontade de Deus, não ser padecer, não ser sofrer por aquilo que Deus colocou em nossas mãos, é em vão que nós vamos fazer aqui. Se você está parado em algo lá atrás, em um perdão, em algo que você traz todo dia para esse culto, é em vão que você vem fazer aqui. Deus quer que você rompe isso hoje. Deus quer que você declare que Ele é um Deus vivo. Deus quer que você declare na tua vida, na tua família, declare para você mesmo, que você se convença e viva realmente, como nós falamos hoje de manhã, que o Espírito Santo está no meio de nós. Não adianta nós mentir para nós mesmos, não adianta nós falar algo com a boca e nosso coração está cheio de nós mesmos, porque o Senhor e o Espírito Santo nos conhecem e nos sondam. Então que nessa noite, irmãos, diante de tudo que já foi falado, eu não vou me estender mais. O Senhor, Ele está falando conosco, que se realmente temos Ele no coração, que se atentamos para as coisas do céu, se estamos buscando realmente a nossa salvação, que viemos declarar uma fé verdadeira nele, que declaramos e vivemos conforme a vontade dele. Porque se não negarmos a nós mesmos, irmãos, não conseguiremos romper no chamado que Deus tem para nossas vidas. Se não abdicar das nossas próprias vontades, não conseguiremos chegar nos propósitos que Deus quer para nossas vidas. E eu creio, meus irmãos, como diz Paulo, que eu até tenho vontade, de fazer o que é certo, mas acabo não fazendo. Mas aquilo que eu não quero fazer, essa acaba acontecendo. Mas Deus quer romper esse pensamento, porque quando Paulo está falando isso, ele está lutando com ele mesmo, porque ele sabe que Deus deu autoridade na vida dele. Que nós vamos sair nessa noite com a certeza que Cristo quer mudar a nossa história, que Cristo quer transformar a nossa vida cristã, que nós vamos declarar, confessar e fazer a vontade de Deus, e vemos romper e fazer com que Deus opere maravilhas sobre a igreja, porque quando a igreja está bem, num corpo saudável, ajustado, a nossa vida vai bem.